E aí, pessoal, tudo bem? Você sabia que o café mais caro do mundo vem do cocô de um animal? O café Kopi Luwak, colhido a partir das fezes de um mamífero no Sudeste Asiático, chega a custar em torno de 2.880 dólares por quilo de café. No vídeo de hoje eu vou te explicar por que um café de uma fonte tão diferenciada chega a valer tanto e por que ele é tão especial. Kopi Luwak. Talvez você já tenha visto esse café no filme Antes de Partir, em que um senhor bem rico citava esse café exclusivo e super maravilhoso que ele tomava. E ele é nada mais, nada menos do que um café obtido a partir das fezes do gato civeta, que na natureza se alimenta das cerejinhas do café. E dentro do animal, os grãos de café não chegam a ser digeridos. Então as pessoas vão lá e ajuntam aquele presentinho que ele deixou, higienizam ali, separam e a partir disso preparam o café do gato civeta, que na Indonésia é chamado de luwak. E um outro café de cocô de animal muito exclusivo e que é de origem brasileira é o Jacu Bird, que é um café obtido a partir das fezes do pássaro jacu. Chega a custar na faixa aí de uns R$ 900 por quilo de café. E da mesma forma que o Kopi Luwak, o animal vai lá, se alimenta das cerejas do café e acaba deixando para trás depois os grãozinhos do café, que aí são higienizados, né, tratados, processados, e depois se torna um café com propriedades, características e sabores muito especiais e exclusivas. Mas por que esses cafés são tão caros? O que faz um café que saiu de um jacu ter propriedades tão bacanas que faz os apreciadores de café pagarem tão caro por ele? E para te explicar isso, eu preciso entrar um pouco no contexto de quais são as etapas de produção do café até chegar lá naquele pó de café como a gente conhece e compra no mercado. Então, vamos lá às etapas de produção do café. Primeiramente, a gente tem o plantio. As mudas de café são plantadas lá na fazenda. Aí, na época em que os frutos estão maduros, a gente vai lá e colhe as cerejinhas do café. Então, esse grão de café nasce na planta como uma cereja vermelhinha. E aí, o que se faz é colher essas cerejas e então selecionar aí para separar os grãos bons dos grãos ruins. Depois disso, é removida a polpa, a carne da fruta que fica em volta do grão de café. Depois que a polpa foi removida, a gente seca o grão e descasca uma pelezinha que fica em volta, como aquela pele do amendoim, que se chama pergaminho. E por fim, então é torrado o café, e aí então a gente moe e prepara ele, depois é só tomar e degustar o seu café. Então essa é uma maneira bem simplificada de a gente ver como funciona a produção do café. E aí vamos lá alguns detalhes. O que eu quero mostrar aqui, focar um pouco mais? Antes de secar e descascar, a gente tem aqui o processo de colher as cerejas e selecionar os melhores frutos. Então aqui o que acontece é que os grãos bons se tornam os cafés gourmet ou cafés especiais. Então, aquelas frutinhas que estão bem maduras, que estão no ponto ótimo, se tornam aí os cafés de mais alta qualidade. E os restos, os grãos que não estão tão bons, também são aproveitados, né? Todas as cerejas que tem ali, elas vão ser aproveitadas, porém, as cerejas ruins se tornam então os cafés tradicionais ou também os cafés superiores. Conforme eu já mostrei em outro vídeo como é que funciona essas qualificações aí do café que estão relacionadas com a qualidade. E depois, na hora de tirar a polpa do café, a gente tem alguns métodos amplamente difundidos e usados pela indústria do café para fazer essa separação do grão e da polpa. E aí os mais conhecidos são o processo natural, o processo lavado e também um processo chamado de
honey. O objetivo desse vídeo não é entrar em detalhes de quais as diferenças entre esses três métodos aqui, mas só o que eu quero deixar claro é que, dependendo de qual método de tirar a polpa que o produtor seleciona, ele vai obter resultados diferentes com o café que ele for produzir. Mas e agora? Em que etapa entram nossos simpáticos animaizinhos? Basicamente, nas etapas 2 e 3. Os animais, o jacu e o gato civeta, eles vão lá na natureza, no pé de café, e se alimentam não de qualquer grão, mas só dos melhores grãos. Então eles procuram aqueles grãos mais maduros, que estão no seu ápice, na melhor qualidade, e vão lá e ingerem eles. Com isso, eles já fazem esse processo de seleção aqui. Eles vão pegar os melhores grãos. Então isso já é uma coisa que contribui para um bom café. E o que acontece depois? Da mesma forma como os produtores de café têm os seus métodos de tirar a polpa, dentro do trato digestivo do animal, ela vai ser digerida e vai ser então separada do grão. Então a gente vai ter um processo diferente de todos esses aqui, que também vai remover a polpa e vai fazer com que a gente tenha no final o grão de café separado aqui. E como eu comentei, cada um desses processos vai influenciar o resultado do meu grão que eu tiver no final. A mesma coisa acontece então dentro do animal. O que vai acontecer é que o grão vai ser fermentado. E esse processo fermentativo no trato digestivo do gato civeta e também do jacu fazem com que esse grão aqui tenha uma característica bem exclusiva e um sabor único, diferenciado do seu grão de café. Então, alguns produtores de cafés especiais, eles já estão brincando com formas de usar fermentação para obter grãos de qualidade melhor. Mas, em paralelo a isso, a própria natureza já se encarregou de nos dar aqui um café obtido através dessa fermentação dentro do jacu e do gato civeta, que nos traz aí um café de excelentes propriedades. Então agora você já entende um pouco melhor do que torna tão exclusivo um café feito a partir do cocô de um animal. E se você já segue o canal Melos Café e acompanha as dicas que eu passo aqui, você sabe que não precisa gastar $2.880 por 1 quilo de café, nem mesmo R$900, para poder ter um café de excelente qualidade. Você sabe que eu procuro focar em maneiras simples e práticas de você conseguir fazer excelentes cafés sem gastar muito e sem ter muita frescura. Então, se você está procurando levar os seus cafés para o próximo nível, dá uma olhada aí no Melos Café. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve aí embaixo no meu canal. E se você quiser deixar alguma dica, sugestão, comentário, é só deixar aí embaixo que eu vou responder todo mundo. Beleza? Valeu, pessoal!